Paz, meus amados e amadas. Esta semana comemora-se a paixão de Cristo. Uma data muito singela, muito respeitosa. E para nós, todos nós que meditamos nessa palavra, precisamos prestar atenção a alguns detalhes muito importantes dessas passagens. Por exemplo, Jesus passa por dois tribunais, por dois julgamentos. O primeiro julgamento junto aos sacerdotes, que o fazem blasfemar, dizendo-se filho de Deus. Blasfemou, o sacerdote rasga suas vestes e grita blasfêmia. Então conseguiram que ele blasfemasse, dizendo-se filho de Deus. No tribunal eclesiástico, para a religião, isto aí era muito sério, ele blasfemou, era digno de morte. Mas para Pilatos e César, esta acusação não dizia nada, era uma acusação religiosa. Então eles ficam tramando como jogar Jesus contra César. Que armadilha, o que é que vão dizer, né? E aí, diante de Pilatos, o que importa é acusá-lo de alguma coisa contra a jurisdição de Herodes, de César. E aí eles dizem, ele disse que é rei dos judeus. Ora, e o outro diz, e nós não temos outro rei senão César. E se soltas este, és inimigo de César, porque todo aquele que se faz rei é contra César. E aí lavra-se a sentença. Pilatos pergunta, que vos parece é réu de morte. Dois julgamentos, o julgamento eclesiástico e o julgamento jurídico. E aí é uma afronta para César, que era o Senhor, era o rei de Israel, de Roma, era o Senhor. Então Jesus agora está condenado. Nós precisamos entender essas coisas para não vermos Jesus como o mártir da paz, o bebezinho na manjedoura, o pobrezinho que nasceu em Belém, o homem sofredor. Não podemos olhar Jesus desta maneira. Jesus era um homem que tinha plena convicção da sua missão, sabia o que iria lhe acontecer, sabia da sua morte, sabia da sua ressurreição, sabia da sua vitória, sabia da nossa redenção. Quando Pilatos lhe pergunta, você é rei? Ele diz, eu para isso nasci, e para isto vim ao mundo. Jesus não foi um fraco, Jesus foi o maior homem da história, o mais forte, o mais inteligente, o mais corajoso. Ao levar a cruz, andando pelas ruas, as chicotadas nas suas costas, ele plenamente ensanguentado, a sua mamãe vem chorando e diz, meu filho, meu filho. Ele poderia ficar ali, oh mãe, aquela coisa de filho e mãe, né? Vamos dizer, naquele dengo. Mas ele olha para sua mamãe e diz, mulher, não chore por mim, oh, chore por vocês e pelos filhos de vocês, não chorem por mim. Ou seja, eu vou para aquilo que está escrito. Ele sabia quem o traía, ele sabia quem o negaria, ele sabia de tudo. Ele foi, como disse o profeta Isaías, como ovelha muda, levado ao matadouro. Ele levou sobre si as nossas dores, nossos pecados, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele enfrentou a tudo e a todos com dignidade, olhou a todos nos olhos. Em momento algum, Jesus fraquejou. Ele não é o mártir da paz, ele é o Senhor dos senhores. Ele não é o pobrezinho que nasceu em Belém, não tem mais neném na manjedoura. Nós evangélicos precisamos parar de pensar desta maneira, daquele que sabia, daquele homem forte, aquele homem poderoso, corajoso, enfrentou a morte que ninguém queria enfrentar.
sem ter feito mal algum, sem cometer pecado algum. Esse é o Jesus que nós adoramos. Esse é o Jesus que nós precisamos conhecer e deixar de lado esse sentimentalismo de tratar Jesus como um coitado, de um pobrezinho, de um miserável que não merecia e etc. Jesus é a expiação dos nossos pecados. Jesus é a resposta de Deus para mim e para você. Jesus é o religar de Deus. Ele é quem veio religar o homem a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. Não é um dos caminhos, eu sou o caminho. Eu para isso nasci, plena convicção do que iria fazer, do que veio fazer, e fez, e disse: Pai, está consumado, terminei a obra que me deste para fazer. Amados e amadas, a igreja do Senhor precisa acordar. A igreja do Senhor precisa meditar nessas coisas. A igreja do Senhor precisa entender que o Senhor da igreja, a igreja cristocêntrica, precisa entender quem é esse Cristo. Precisa entender este homem que deu a vida voluntariamente. Ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou, disse ele. Eu a dou para tornar a tomá-la. Precisamos, igreja, entender quem é este Jesus. E aí então nós poderemos saborear a nossa vitória. Esta vitória conquistada com fibra, conquistada com garra, conquistada com plena convicção. Olhávamos para ele, disse Isaías, e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ele verdadeiramente, conscientemente, tomou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Foi isto e é isto. Todos os dias Jesus liberta pessoas das igrejas, nas ruas. Ele está vivo. Jesus está vivo. Medite nisto. Nessa sexta-feira, esquece as iguarias. Entregue a sua vida para aquele que veio nos resgatar. O religar de Deus é Jesus. Um grande abraço, Pastor Marcondes Costa.